eu era pra mim ter sido um excelente atleta, mas da transição pra fase adulta ali, que eu ingressei na vida da dependência química, né? E eu nunca tive muito dinheiro pra comprar bicicleta boa, meus amigos tinham as bike tudo light. Top. É. Naquele tempo eram as light com as peças azul, vermelho. Sei. E eu tinha uns cacareco velho lá, a bicicleta não valia nem R$ 50. Isso me frustrava muito porque eu não tinha condições de repor peça, né? Daí um amigo me dava um pneu, outro me dava um eixo, outro me dava um aro. A bike ia quebrando, a galera ia me ajudando. Só que Pô. eu fui desistindo com o passar do tempo porque ele é um esporte um pouquinho caro, né? Mas você curtia E, pra e caramba. como eu não tinha muita técnica pra andar, eu ia no que os caras faziam. O cara pulava uma rampa, eu ia lá e pulava igual. É? O cara tentava se virar de cabeça pra baixo, eu ia tentar Mas você fazer a não se mesma coisa. quebrava O fazendo Só isso? que joelho tá assim hoje, né? É. era sempre um fracasso, porque eu voava, eu via que eu tinha o dom de voar muito alto, né? Daí quando eu via que a bike voava demais, eu ejetava e largava a bike. Jogava a bike pra um lado, eu voava pro outro. Abortava a missão. Ah, eu tenho problema em todo o corpo por causa dessa época aí. Caralho. É mesmo? De Uma- quebrar coisa? Me quebrei todo várias vezes. Quebrei a clavícula, tenho problema nos dois pulsos, os dedos da mão são tudo quebrado. Por quê? De ficar segurando no. Ah, de cair mesmo. Caía. Caramba. De cair mesmo, cair de cabeça nas rampas. E foi a dificuldade financeira que me impediu de seguir no esporte. Anos depois de eu já ter passado uma fase bem ruim da minha vida, de 2004 a 2009 eu morei na rua, né, por causa do crack. Emagreci 25 quilos, Caramba. mas daí nessa época eu fui preso, que eu acho que foi a salvação da minha vida. É mesmo? Porque Que pelo eu- menos te tirou da rua. Eu fiquei um ano preso, porque senão eu ia morrer, né? Daí depois que eu saí da prisão, eu comecei a trabalhar no caminhão do lixo, mobilei minha casa, arrumei namorada, me casei. Comecei a ter uma vida normal de novo. Nessa época ali eu comprei minha última bicicleta. Mas quando Daí eu você, fiquei. quando você foi preso, você estava na rua, você morava sozinho ou morava com seus pais? Como Eu que era? morava com a minha avó. Minha avó sofreu muito por causa disso. Ah, é? Muitas noites sem dormir. Ela chorava muito. E eu, como eu não tinha como reagir àquilo, simplesmente estava no automático, eu não consegui reagir a essa fase. Eu tava simplesmente morrendo aos poucos, né? Mas enfim, depois que eu saí da prisão, eu saí um pouco mais gordo, saí tentando reviver de Você ficou novo, e quanto daí, tempo preso? eu fiquei um ano preso. Um ano, cara. Daquele Mas foi um decidiu mudar. divisor de águas Mas como- porque me ajudou muito, eu me tornei uma pessoa muito melhor. É, porque o Porque pessoal fala que nessa. na prisão você sai pior, então Não, é não. que eu comecei a ter valor pelas coisas, né? Eu comecei a Uhum. valorizar mais minha vida, tive medo de morrer, fiquei muito assustado lá dentro, porque eu fiquei um ano sem visita. Ah, é? Quem tá atrás das grades sabe que quando você tá na prisão e não tem visita, é duas cadeias que você puxa, né? Toda quarta e domingo eu olhava pra porta pra ver se a minha mãe vinha e só vinha a visita dos meus outros colegas e a minha visita nunca chegava. Fiquei um ano sem ver minha mãe. Você tá brincando, cara. E isso me Caramba. deixou. Isso me deixou muito frustrado lá dentro, muito agoniado, muito triste. E quando eu saí de lá, eu determinei que eu não queria mais isso pra minha vida. Queria tentar dar orgulho pra minha mãe de novo, né, meu? E sei lá. Vai E dar você certo. conversou com ela quando saiu? A gente, ela falou por que a que não gente ia? conversava muito, meu. Minha mãe nunca me abandonou. Ah, é? Ela não foi lá, mas ela sempre procurava saber como eu tava, mandava dinheiro pra mim comprar comida. Caramba. Eu abri uma lavanderia lá dentro porque eu não tinha. Empreendeu lá Como dentro. assim? Eu virei empreendedor lá dentro do lugar, eu É? virei um ídolo dentro da prisão. Cara, dá pra fazer um filme disso, não Ah, dá, não? Já vamos fazer. Eu já. pensei uma maneira de fazer dinheiro lá dentro, porque todo mundo ganhava visita, menos eu. Daí eu falei com o cara que tava lá na linha de frente lá, se tinha como eu comprar 2 quilos de sabão em pó e 2 litros de amaciante, que eu queria começar a lavar as roupas da galeria toda, né? Daí eu cobrava 50 centavos pela peça de roupa que eu lavava. Caramba, cara. E eu fiz bastante dinheiro. Tinha gente que tinha visita lá e não tinha as coisas que eu tinha. Consegui Cara. muita regalia, consegui o respeito da galera. As roupas sempre iam dobradinha, tudo cheirosinho pra Porra. ser. Os caras Você não viu uma queriam. oportunidade Ah, de... eu cheguei, eu entregava tudo dobradinho, cheirinho de comfort.
Cara, a que galera, legal, a mano. galera só faltou erguer um altar pra mim. Pensou, bah, o cara é massa mesmo, ele é gente fina pra caralho. E eu sempre fui muito querido nos lugares que eu entrei, né? E consegui o carisma de todo mundo É. lá. Mas na prisão- Parei de sofrer um pouco, né? A pressão psicológica. Então você fez amigos lá dentro? Fiz amigos, Ah, cara, que fiquei bom. de boa lá. Saí bem, saí tranquilo. Daí saí de lá, frequentei reuniões. Nessas reuniões eu conheci minha primeira mulher, casei com ela. Daí comprei a minha bike, passei minha última temporada andando de BMX. Só que daí, como eu já não conseguia mais conciliar o trabalho com o esporte, eu tive que trabalhar em 2 empregos, né? Largar, né? Eu trabalhei no caminhão do lixo de dia e como motoboy de noite. Foi nessa Caramba. época que eu perdi meu dedo também. Como? Uma menina alcoolizada cortou minha frente de moto na minha primeira teleentrega da noite. Você tava de... Tava de moto, E ela de... ela de bis. Tá. Ela cortou minha frente e eu batia 100 por hora. Os dois bateram assim... Ela cortou minha frente, eu bati do lado da moto dela, cortei a bis em 2 partes. Era no cruzamento ou simplesmente No- ela passou assim? Era a minha preferencial, Ah, era tá. Principal. uma via rápida mesmo. Sei. Eu tinha batido a 4ª marcha já. E ela cortou minha frente, e no que eu vi, eu tava com meu dedo todo o osso aparecendo. Uma banana. A minha Caramba. perna tava toda aberta, dava pra ver todo o osso do joelho. Você tava quanto por hora, mano? 100 por hora, 100 eu por hora, acredito que meu eu tava. Deus. Bati na porta de um cemitério, até tive um sonho um dia antes com esse acidente, Sério? Eu sonhei com o acidente, eu sonhei que eu tava... Sonhei que tinha uma bandeja com bisturis na porta de um cemitério com meu nome dentro. E foi... Mano. E essa bandeja com os bisturi eu vi dentro do hospital. No dia seguinte ao Então era pra você acidente. ter morrido, cara. Você foi salvo, velho. Eu bati na porta do cemitério, literalmente. A porta do cemitério é aqui, eu bati na frente do cemitério mesmo. Ah, é? Eu Você foi voei- arrastando, você bateu e foi arrastando Não, no eu chão. voei uns 30, de 20 a 30 metros de distância, eu acho. E você apagou? Não, eu saí caminhando, procurando. quê? Saí E caminhando, ainda roubaram ele procurei meu celular, eu queria saber do meu celular e da minha carteira. carteira. A carteira parou um carro lá e roubou a carteira com, Ah, você tá zoando, velho. roubou a carteira com R$ 30 dentro. Mano, cara. Ah, os Mas o caras são... documento o cara entregou pra ele. Ah, Os sem documentos... os 30 reais. Tem os 30 reais. Os documentos ele entregou na pizzaria 30 dias depois. E o celular? Ah, eu perdi meu emprego aquela época ali, fiquei sem trabalhar, fiquei sem moto. O dono da pizzaria só foi buscar a maquininha da Cielo lá no troço, nem foi ver como é que eu tava, se eu tava bem ou se eu tava pra morrer. Ah, o cara ligou um... Foda-se e falou, ah, Sim. quero minha maquininha. Eu fiquei um bom tempo mano. sem emprego depois disso daí. Passei bastante dificuldade. Não consegui mais pagar meu aluguel. Foi aí que a minha mãe me deu a casa que eu